Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que vem, tudo que for além disso, vem do maligno. A liturgia de hoje, mais uma vez, nos oferece o texto de Mateus. Mateus 5. Mateus 5 começa, no início dele, com as bem-aventuranças. E nós bebemos, onde o centro de tudo aquilo ali é o despojamento. A bem-aventurança maior que ele coloca lá é o de ser pobre de espírito. E ele continua ainda na liturgia, durante essa semana, e nós vimos isso, falando sobre a luz do cristão que deve brilhar diante dos homens, para que os homens, vendo as boas obras dos cristãos, se voltem para Deus. Ontem já falava de não cometer adultério. Desejar uma mulher, seja ela qual for, já é cometer adultério. E hoje, de maneira especial, ele vem falar sobre esse juramento, sobre o sim que seja sim e o não que seja não. Primeiro, para a gente compreender esse evangelho, nós temos que entender o contexto que vivia a comunidade. A comunidade de Mateus era uma comunidade carismática, era uma comunidade onde havia um profetismo, mas também uma comunidade dividida. Dividida porque parte da comunidade de Mateus queria que a pregação do evangelho se difundisse para todos, e parte da comunidade de Mateus queria que o evangelho ficasse somente para aqueles que eram os chamados escolhidos. Então existia essa rixa da comunidade, e como a gente começa a perceber, na própria leitura do livro de Mateus, era uma comunidade, além de carismática, problemática. Até rimou. Então, Mateus, entendendo que havia dentro da comunidade discordância, não somente entre os irmãos, mas na própria palavra. Ele percebia que eles não conseguiam sustentar a palavra que diziam. Por isso Mateus fez questão de colocar que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Por quê? Segundo os estudiosos desse texto, ele diz que, quando Mateus coloca isso, ele quer dizer que a sua palavra seja conivente com aquilo que está no seu coração. Era o que não acontecia na comunidade de Mateus. A palavra era jogada no vento e se perdia, porque não era conivente com aquilo que estava dentro. Pois bem, hoje nós celebramos a memória da Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima, Nossa Senhora, Maria Santíssima, né? Eu prefiro chamar de Maria Santíssima, mais bonito. Ela foi a mulher do sim. E o sim de Maria Santíssima foi um sim que brotou daqui de dentro. Mas brotou daqui de dentro porque, segundo João Paulo II, na carta que ele escreveu para as mulheres, ele coloca ela como o grande, óbvio, não tem como colocar outra, o grande exemplo de mulher. E quando ele coloca ela como grande exemplo de mulher, é exatamente porque ela ouviu a palavra do Senhor, e diante da palavra do Senhor, ela disse sim, e sustentou o seu sim, sendo mãe e esposa, e grande símbolo, hoje, ainda hoje, para toda a humanidade. Ela sustentou o seu sim. Porque ouviu a palavra do Senhor e se fez serva. Agora, hoje em dia é um problema para a mulher escutar isso, né? Ser serva. Ainda mais num mundo como o feminismo que entrou. Porque no fundo, entra sem vocês mulheres e nós também homens, sem perceber. Beth Friedan é a mulher que ajudou a fazer a revolução do sutiã. Onde as mulheres queimaram o sutiã em frente à Casa Branca, reivindicando os direitos das mulheres. Depois disso, a sociedade nunca mais foi a mesma. Sempre existiu na história esse desejo da mulher de querer superar o homem ou ser melhor que o homem. É interessante lembrar que quando João Paulo II coloca na carta, ele faz questão, ele une a palavra ser serva e a palavra reinado. Quanto mais a mulher é serva, como Maria Santíssima, mais ali ela constitui seu reinado, segundo João Paulo II. Não é o contrário. Nós conversávamos ontem, na mesa lá de casa, a dificuldade, hoje em dia, por exemplo, das jovens que não sabem cozinhar, porque as mulheres não querem mais fazer serviços de mulher, por exemplo. Por quê? Não. Só que é engraçado, uma coisa que eu acho muito interessante é assim,
As mulheres não sabem cozinhar mais hoje. Normalmente as meninas de hoje, a minha irmã na minha casa é uma briga com a minha sobrinha. Vem para a cozinha que você vai ver como é que eu faço, que você vai casar um dia. E a minha sobrinha responde, ah mãe, mas hoje em dia a mulher não precisa mais fazer isso. Aí minha irmã fez uma pergunta para ela que eu achei muito inteligente. Mas você vai contratar um homem para cozinhar na sua casa? Aí a minha sobrinha parou e pensou, não, eu vou contratar uma mulher. Então, e se você é mulher não pode cozinhar, por que você contrata uma outra mulher para cozinhar para você? Mas o que acontece? É isso que dá, é essa ideia do feminismo incutida dentro da mulher. Nós temos grandes mulheres na igreja, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, e mulheres que foram capazes, como Santa Catarina de Sena, de mandar, quando o Papa fugiu de Roma, mandaram uma carta para ele e falar, volte para o seu lugar. Olha só que mulher de pulso. Volte para o seu lugar. Para o Papa ele falou isso. O Papa fugiu e ela mandou a carta para o Papa falando, volta, o seu lugar é aqui, não é em outro lugar. Nós temos uma Teresa de Ávila que quando vai fundar o seu mosteiro, e na fundação do mosteiro a carroça emperra, e ela tem que descer com o hábito, fica toda suja de lama, e ela aponta para Deus e fala assim, é assim que você trata os seus amigos? Olha só que mulher de fibra, né? Fala isso com o próprio Cristo. E ele olha para ela e diz assim, sim, é assim que eu trato aqueles que eu amo. Mas ao mesmo tempo, você vê uma Teresa que arregaça as mangas para o trabalho, e que é capaz, se torna uma grande doutora da igreja por isso, porque, primeiro que rezou muito, e esse é o tema de vocês, né? O que acontece quando as mulheres oram? É só olhar para a Teresa e essas grandes santas, e nós vamos compreender a revolução que as mulheres podem realizar no mundo. Na sociologia, é fato isso, dizer isso. Toda a sociedade, toda, sem exceção, toda, segundo o sociólogo lá, acho que Max Weber, ele diz que toda a sociedade onde a figura da mulher é destruída, essa sociedade não existe mais, ela deixa de existir. Toda sociedade que isso acontece. Só que a grande questão é, nós não temos mais como mulheres hoje, e aí fora do âmbito da igreja, como na época Reino Unido, hoje Inglaterra, como Margaret Thatcher. Uma mulher que tinha o punho de ferro, mas ao mesmo tempo não deixava de ser mulher. Não, ela entendia a todo tempo que ela era esposa, e que ela tinha que cuidar do esposo. Então que a grande preocupação dela era essa, o cuidado com o esposo. Hoje não, é o contrário. As mulheres querem tomar o lugar do esposo. E aí os casamentos todos entram em crise. Por quê? O homem olha para a mulher e fala, ela é tão perfeita sozinha que ela não precisa de mim. Aí ele arruma outra e vocês bobonas ficam sem marido. Essa é a verdade. Por quê? É próprio da mulher querer o ombro de um outro homem. É próprio. Essa fragilidade é própria da mulher. E aí, padre, mas e no caso, então as mulheres são todas frustradas? Não. Ela tem o homem dos homens para reclinar no ombro. Quem? Jesus. Jesus Cristo. Vocês casaram, quem foi casada perdeu. Perdeu porque elas são as sortudas nessa história, né? Enfim, eu tenho que achar as mensagens para o nosso lado. Então o que acontece? Durante todo o tempo e na história, o feminismo vai penetrando e vai destruindo tudo isso que seria o sim da mulher quando ela dá diante do altar, ou o sim da mulher dentro da própria vida religiosa. O feminismo vai destruindo, vai perpassando e destruindo toda essa realidade. E aí o que acontece? O sim se torna jogado ao vento e não se torna base do coração. E quando isso acontece, por quê? A mulher não quer mais ser serva. A palavra serva para a mulher é muito pesado hoje em dia. Só que esse serviço e reinado, eles não se confundem. Aliás, eles se confundem. É como justiça e misericórdia. Não tem como a gente saber, biblicamente falando, o que é justiça e o que é misericórdia. Biblicamente falando, nós não sabemos o que é serviço, no caso da mulher e do homem também, e nós não sabemos o que é reinado. Estão intimamente ligados. É claro que aqui nós não vamos entrar, segundo no caso da colombiana Maria da Penha. Não sei se vocês sabem da história de Maria da Penha, mas